Bom, pessoal, mais um modelo de como a gente pode cair uma equação, né? E aqui tem esse modelo com fração. E fração, infelizmente, é o terror de muita gente. Não sei porquê. X sobre 8 mais 3 é igual a 8. Deixa eu melhorar esse mais aqui. 2 é igual a 2 menos 5x sobre 2, x sobre 4 menos x sobre 5 igual a 3. Três exemplos aqui básicos. Olha só, pessoal. Aí é aquela situação, né? Você olha para um lado, você tem a igualdade, você tem uma estrutura com números, com letra, né? Uma estrutura algébrica, um lado é igual ao outro lado. Isso é uma equação. O primeiro lado igual ao segundo lado, o primeiro lado igual ao segundo lado. Isso é uma equação. Aí você olha lá o expoente, né? O expoente é 1. Opa, é uma equação do primeiro grau. E o fundamento continua sendo o mesmo. Letra no lado, número do outro. Só que o problema aqui, que a gente ainda não viu, é porque isso aqui tem fração. Pensa um pouquinho aqui comigo. Tenta deixar a mente bem aberta, bem flexível. Olha só, isso aqui é uma fração, certo? Ela não está no processo de soma, eu tenho uma fração. Tudo bem que tem um x, mas não deixa de ser uma fração, certo? Um número sobre o outro é uma fração. O x é um número desconhecido, que eu ainda não sei quem é. Porém, ele é um número sobre 8. E ele está no processo de soma com o número 3. Aqui é a mesma coisa. Vamos pegar esse caso aqui. Ó. Eu tenho um número desconhecido sobre 4. É uma fração. O mesmo número desconhecido está sobre 5 aqui do lado. Ou seja, eu tenho uma fração e outra fração. E elas estão em um processo de subtração. Aqui, análogo. Eu tenho o número 7 menos 5 sobre 2. 5 que multiplica x sobre 2. Lembrando... Opa, caiu o pincel. Vamos lá. Lembrando que o 5 está multiplicando x sobre 2 e embaixo do 7, né? E da mesma forma, embaixo do 3, a gente tem o número 1. Ou seja, 7 sobre 1 menos 5x sobre 2. Querendo ou não, pessoal, isso aqui é um processo de subtração envolvendo frações. Tá, por que eu falei tudo isso? Vocês lembram lá da aula de fração quando eu falei, gente, se a nossa fração está no processo de soma ou de subtração, qual é a palavra mágica? MMC. Está no processo de soma, de subtração, lembra? MMC. MMC. Tem que lembrar da palavra mágica, senão a casa cai. Equação com fração MMC. Perfeito? Então, o que é que nós vamos fazer? É claro, e aqui eu não vou fazer o MMC para a gente ganhar tempo, vídeo. O MMC envolvendo o número 8, o número 1, aqui embaixo é 1, certo? Aqui embaixo também é 1. O MMC envolvendo 8, 1 e 1 é o próprio 8. O MMC é igual a 8 aqui nesse caso. Aí eu vou estruturar a fração, coloco o MMC aqui embaixo e faz aquele processo que a gente já viu anteriormente. O MMC, que é 8, você vai dividir aqui embaixo e vai multiplicar lá em cima. Aí como é que fica? 8 dividido por 8 é 1. 1 que multiplica x é o próprio x. Aí coloco mais. 8 dividido por 1 é 8, que multiplica 3. 24. 8 dividido por 1 é 8, que multiplica 8, 64. Divide embaixo, a resposta multiplica em cima. E aqui, pessoal, acontece uma mágica muito legal. Eu tirei o MMC do início até o final da equação, certo? A equação começa aqui, termina aqui. O MMC, o processo de dividir e multiplicar, foi do primeiro até o último, perfeito? Quando isso acontece, a minha fração, ó, ela foi para a casa do chapéu. Aí o que sobrou?
sobrou x mais 24, que é igual a 64. E aqui, e quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, a gente já viu esse caso, é o primeiro exemplo de equação. Letra para um lado, número para o outro. Não tem letra para puxar, tem apenas o número para você trazer para a direita. O x fica do lado de cá, 64 está aqui. Ele não está num processo de soma, mais 24, então ele vem menos. Olha que maravilha. Fácil demais, né? Ou seja, 64 menos 24 vai ser 40. Fácil demais, né? Pode falar. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui. Eu só vou mudar a cor para ficar um pouquinho colorida aqui a folha, para não ficar sem graça. É uma equação, você tem um lado igual ao segundo lado, só que nossa fração ela envolve uma... Nossa equação envolve uma fração. Não estressa não, lembra do MMC. O MMC entre 1 e 2 é quem? É o próprio 2. Eu só vou anotar aqui, o MMC vai ser 2. Eu vou estruturar a fração, a equação em forma de fração, certo? O MMC é 2, coloca aqui embaixo. E o que a gente faz? Divide embaixo, multiplica em cima. 2 dividido por 1 é 2. Que multiplica 2, 4. 2 dividido por 1 é 2. Que multiplica 7, 14. Aí eu repito menos, certo? 2 por 2 é 1. Que multiplica 5, 5. 5x no caso. E como foi dito, você tirou o MMC do início ao final, a fração foi para casa, sumiu. Eu vou repetir aqui o que sobrou apenas por didática. Na hora da prova, vocês metem bronca aqui. Não preocupa com isso aqui, não. O 5x está do lado de cá, você puxa ele para a esquerda. Ele não está no processo de subtração, então ele vem no processo de soma. Por isso que muda o sinal, porque ele mudou a operação. O 14 está aqui. Aqui tem um sinal positivo, certo? É um processo de soma. Qual é a operação contrária da soma? Subtração. Ou seja, os números ele pulam mudando a operação. 5x é igual a 10, né? Faz a subtração. X é quem? 10 sobre 5. Aqui não é um processo de multiplicação, então ele vem dividindo. Ou seja, x é igual, deixa eu subir a folha, x é igual a 2. Fácil demais. Vamos para o outro exemplo aqui. Eu acho que eu vou pôr mais um ou dois aqui, envolvendo fração. Eu tenho um lado igual ao outro lado, eu tenho uma estrutura algébrica envolvendo letra, envolvendo o número. Opa, equação do primeiro grau. Tem fração? Não estressa não. Você vai fazer o MMC, envolve o MMC de 4, de 5 e de 1 é 20. Então eu vou estruturar a minha equação com a fração e o MMC 20. Dividiu embaixo, multiplicou em cima. 20 por 4 é 5, que multiplicou x. 5x. Menos 20 por 5 é quem? É 4, que multiplica x. 4x. 20 por 1 é 20. Multiplicado por 3, 60. E como já foi dito, tirou o MMC do início ao final, acabou a fração. Gente, ó, um detalhe aqui, viu? A fração é eliminada numa equação. Se é fração mais fração, se você tirar o MMC não vai cortar embaixo não. Pelo amor de Deus. Eu estou numa equação. O assunto é diferente. Eu vou repetir o que sobrou aqui só por motivo didático, que é igual a 60. 5x menos 4x. 5 laranja menos 4 laranja é uma laranja. Que no caso aqui você não precisa pôr um x, coisa ridícula. Põe ó, o 60. Põe x, porque o 1 já está invisível.
Entendeu? Não precisa pôr um x, fica muito feio. Por estética, x. Prontinho, vou pôr mais alguns exemplos. Vamos lá, mais um exemplo envolvendo equação com frações. Não desespere, pelo amor de Deus. Aí, olha só, você tem uma igualdade. A primeira estrutura é igual à segunda estrutura, você tem letras e números, você está diante de uma equação do primeiro grau. Tem fração no meio, gente? MMC nele. O MMC envolvendo 4, 5, 1, 4 e 20 é 20. O MMC é 20. Estrutura a equação com o MMC. Divide embaixo, multiplica em cima. Não tenha medo, confiança. Faz aí, por favor. Pause e faz. 20 por 4 é 5, que multiplica 3. 20 por 5 é 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. 20 por 1 é 20. 20 vezes 2, 40. 40x, né? Que o x eu não posso engolir ele também. Vamos para o segundo membro. 20 por 4 é 5. 5 que multiplica 5, 25. 25x. Menos 20 por 20 é 1, que multiplica 3. A fração foi feita, o processo de dividir e multiplicar, o processo do MMC foi feito do início ao fim, ó. Acabou. E eu não vou repetir. É que eu estou com a falta de espaço aqui, o que eu faço? Eu não queria repetir não, mas eu vou repetir, vou apertar as letras aqui. Por motivo didático, eu vou repetir o que sobrou. Perfeito. E agora a gente aplica a regra. Como é que a gente resolve a equação? Letra do lado esquerdo, número do lado direito. Aí o menos 4 eu vou mandar ele para cá. Tem mais números para trazer? Não tem. Mas em compensação tem letras para puxar para o lado esquerdo. E como eu disse no vídeo anterior, você pode dar uma reduzida primeiro. Fica a critério, pessoal. Isso não vai alterar em nada. Eu vou dar uma reduzidinha aqui. 15 mais 40 é o quê? 55x, certo? Eu vou repetir o menos 4. Eu já poderia anotar do lado já, mas vamos por etapa aqui, sem pressa. 25 menos 3 é quem? É 22x. Eu só dei uma reduzida para ficar menos poluído. Mas no ato da prova, a depender da confiança do treino, vai direto. Aí vamos lá, 55x está do lado esquerdo. Esse aqui eu vou puxar, ele vem menos 22. O 4 negativo eu vou puxar para o lado direito. Então ele vem 4 positivo. Sempre mudando a operação. 55 menos 22 é 33x. E aqui eu vou ter o número 4. Está no processo de multiplicação, então a gente passa dividindo. Não dá para simplificar, então essa é a minha resposta. Perfeito? Vou pôr mais um aqui, tem um espacinho. Prontinho, eu achei um cantinho aqui, vamos fazer isso aqui. X sobre 2 mais 3x sobre 4 menos 5x sobre 6 igual a 15. É uma equação com fração, você tira o MMC. O MMC de 2, de 4 e de 6 e 1, que aqui tem o número 1, o MMC vai ser 12. Eu vou anotar aqui, o MMC é 12. Eu não vou fazer não, que já tem um vídeo explicando. A gente estrutura a equação com o nosso MMC. E agora a gente vai fazer a coisa mais difícil. Dividir embaixo e multiplicar lá em cima. 12 por 2 é 6, que multiplicando x, teremos 6x. 12 dividido por 4 é 3,
que multiplicando 3 lá em cima, teremos 9. 12, opa, não confunde não, aqui é só o MC. 12 por 6 é 2. 2 que multiplica 5, 10x. 12 por 1 é 12, que multiplica 15. Aí a casa caiu, que eu não sei de cabeça. 12 vezes 15. Vamos fazer aqui rapidinho. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1, mais 1. 1 vezes 2, 1 vezes 1. Aí dá 0, 8 e 1. 12 por 1 é 12 vezes 15, 180. O processo de dividir e multiplicar foi feito do início até o final, então a nossa fração já era. Por motivo didático, eu vou escrever o que sobrou, viu? 6x mais 9x menos 10x igual 180. Pessoal, nesse caso aqui, não tem letras para trazer. Não tem números para levar. O que sobrou aqui? Desse lado aqui só sobrou as letras. É só fazer as contas. 6x mais 9x. 6 laranjas mais 9 laranjas. Vão ser 15. Isso aqui é 15. 15x. Aí eu vou 15x menos 10x. 15x menos 10. 15 menos 10. 5. 5x é igual a 180. Ok? Eu fiz o processo de soma do lado esquerdo. O lado direito não tem o que fazer, ficou só conservado. O 5 não está no processo de multiplicação, então ele passa dividindo. 180 por 5 vai dar... deixa eu raciocinar aqui se eu consigo fazer. Vou fazer aqui. 18 por 5 é 3, multiplicando é 15, cai 18 menos 15 é 3, caiu 0. 30 por 5 é 6, então aqui vai ser 36. Prontinho. X é igual a 36.